Fala pessoal, tá no ar a segunda parte da retrospectiva de 2025 do Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo vocês, nossa audiência que nos acompanharam durante todo esse ano de 2025. A nossa intenção era ter gravado o episódio em duas partes. Quando a gente gravou, vocês devem estar percebendo que mudou, a mesa tá cheia hoje. Hoje quem não tá aqui com a gente é o Anthony. Mas quis Deus que a energia acabasse no sábado e a gente não pôde gravar a segunda parte. Estamos gravando hoje numa sexta-feira, agora meio-dia, para trazer para vocês aí os fatos que aconteceram em 2025 no direito digital. Na primeira parte, a gente discutiu o ano da inteligência artificial. Tudo que aconteceu ali na inteligência artificial de mais importante, os movimentos, as especulações, as nossas expectativas. Só que não foi só IA que aconteceu em 2025. A gente viu o aumento exponencial de fraudes como o golpe do falso advogado. A gente viu aí o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente teve a aprovação do ECA digital. A gente teve um inverno cripto muito forte agora nesse segundo semestre. A gente viu aí o renascimento dos NFTs com a tokenização imobiliária. Então, bastante coisa acontecendo. E a gente quer discutir um pouquinho sobre esses fatos para a gente poder lembrar aí esse ano de 2025. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico embasbacada, por falta de um termo melhor aqui. Alguns insights vêm à minha mente, porque não só essa correria toda, todos esses avanços, essas mudanças, a competição, por quem tem a melhor inteligência artificial, a questão dos chips, a mudança no direito digital, nas legislações, projetos de lei, etc. Eu me sinto, às vezes, um pouco atacada por tanta mudança, e isso me dá um certo desespero. E isso que eu sou da área, então eu fico imaginando quem não é da área, quando olha para todas essas mudanças, como se sente. Às vezes a ignorância é uma benção, às vezes não sente nada. É aquele meme do WhatsApp, né? O ruim de você se informar é que você fica triste. E aí eu penso, o que fazer nesse momento? É dar um passo para trás e pensar no significado de tudo isso e como que a gente pode se posicionar para não enlouquecer diante de tantas mudanças. E eu gosto muito de puxar para o lado filosófico e desses insights profundos, assim, vocês sabem disso, a nossa audiência sabe disso também. Eu gosto de ter esses insights para que a gente pense o que isso significa para a humanidade, o que isso significa para o advogado, o que isso significa para o acadêmico. No dia a dia dos nossos clientes, essa mudança vai trazer o quê? Né? Eu gosto de pensar isso. Quando eu estava vindo para cá, aconteceu uma coisa muito bonita. Um vendedor de bala, quem tá vendo no YouTube tá vendo aqui, um vendedor de bala deixou isso aqui no meu retrovisor. Isso é muito comum na nossa cidade. Eles deixavam a bala com o preço e você dava R$2 pro vendedor de bala. E ele me deixou com QR Code. E eu achei isso sensacional. Para pagamento via Pix. Para pagamento via Pix, QR Code. E deixou em todos os carros e foi embora. Gente, isso é um contrato. Isso é um contrato que aproxima a pessoa humilde da tecnologia. E isso mostra, ó, eu confio em você, tá aqui meu Pix, se você for fazer, é esse valor. E para mim é como a tecnologia tem que funcionar, sabe? Porque é um cara que tá trabalhando literalmente de sol a sol, na chuva ou no sol, camelando ali, né, no dia a dia. E ele tá mostrando que eu posso operar no mesmo sistema financeiro que vocês, queridos. E olha que eu conheci gente há uns 10 anos atrás que falava que o QR Code não ia colar, hein? Não, e agora quando tem QR Como Code, o mundo gira, hein? Né, a gente paga com uma facilidade. E aí eu comecei a refletir vindo pra cá. Eu falei, cara, eu quero falar isso no podcast, porque quando a tecnologia traz dignidade para quem usa, ela nos traz mais humanidade. E quando ela nos traz mais humanidade, é como ela tem que ser. Ou seja, não tá te pedindo para baixar 20 aplicativos, não tá te pedindo para ter uma maquininha e pagar uma taxa absurda para você operar, para você ter dignidade de trabalhar. Ou seja, ele vende uma bala por R$2, aí se fosse maquininha, ele ia passar, né? Ele ia vender menos, porque ele teria que ficar passando a maquininha. Aqui não, ele deixa, ele é uma mistura de boa fé com confiança nos contratantes que somos nós, com o uso da tecnologia por uma pessoa que quer fazer parte do sistema. Eu achei isso muito lindo, eu acho que a gente tem que levar isso para a vida, porque a gente fala aqui sobre inovação e tecnologia, geralmente olhando para cima.
o que as grandes corporações estão pensando, o que a inovação o que tá rolando no mundo da inovação, no desenvolvimento de aplicativos, nas multinacionais, nas big techs, ou, por exemplo, a utilização de inteligência artificial por nós que, convenhamos, temos tudo, né? A gente Posso fazer um desafio? Tem o estudo. Posso fazer um desafio? Fica aí a provocação. Posso fazer um desafio? Pessoal que estiver assistindo esse nosso episódio, vamos fazer o Natal de uma pessoa feliz? Vamos fazer Eu vou botar esse QR Code lá nos stories do perfil do Control Outlaw. Boa. Todo mundo faz uma doação de R$2 pra esse cara, porque esse cara merece, viu? Boa. Sim, muito legal. Um super empreendedor. O nome dele aqui no... Deixa eu ver. No Pix. Não precisa ser R$2, pode ser mais, tá, galera? É porque eu quero... Railton. O Railton. E parabéns pro Railton, né? Por mostrar que ele faz parte do sistema tanto quanto nós, né? Então, para mim, o uso certo da tecnologia é isso aí. A gente traz dignidade para as pessoas, né? Porque uma coisa é você trazer uso de IA, uso de aplicativo, uso disso ou daquilo, para quem tá no escritório de advocacia, trabalhando no ar-condicionado, com um supercomputador, com um celular que cabe 1000 aplicativos. Tem muita gente que tem um celular que se baixar um ou outro aplicativo a mais, trava tudo. Então, assim, não faz sentido. Por exemplo, INSS. Aí você faz toda a modernização da questão e via app você consegue isso e aquilo. Quem que é o usuário? Ele tem acima de 60, 70 anos, ele não tem letramento digital para aproveitar, para gozar dessa tecnologia. Então, não faz sentido. E é a mesma coisa que nós, professores aqui, entendemos, e eu tento falar isso para outras pessoas também. Não adianta a gente ter o conhecimento que a gente tem, adquirido nosso mestrado, doutorado, Rafa é PhD. Ele sabe passar para quem não entende. Não adianta a gente saber tudo isso se a gente não consegue tocar a vida da pessoa que realmente precisa saber, que realmente precisa do nosso conhecimento. Então, a gente tem que se tocar disso. Será que a gente está adquirindo o conhecimento de modo a, com propósito, melhorar a vida das pessoas? Ou só para dizer que a gente tem um título que a gente sabe? É o Railton Fagner. Railton Fagner. Dá para fazer doação de qualquer valor, hein, pessoal? Inclusive, vamos comer a balinha dele. Já tá postado nos stories. É só printar, ler o QR Code que copia a chave Pix. Copiou a chave Pix, pode fazer a doação, hein? Então, é isso. Provocações de uma retrospectiva de final de ano sobre a gente pensar a tecnologia no que ela nos transforma, né? Eu sei que vocês falaram bastante de IA no último episódio que eu não tava. Mas é uma preocupação que eu tenho, cara, porque todo mundo quer aprender a usar IA, mas ninguém tá pensando, assim, ninguém é muito, né? Mas as pessoas geralmente não estão refletindo sobre os riscos e sobre o que isso as transformará. Porque, beleza, se você for usar IA o tempo todo, saiba que a sua criatividade vai reduzir e que muito provavelmente seu modus operandi de trabalhar vai alterar significativamente. Você não vai ser o mesmo advogado do ano passado. A partir do momento que você começa a usar bastante a IA, se você não usar do jeito certo... Usar corretamente é melhor. Né? Então... Usar corretamente é muito bom. E já segue a gente nas nossas redes sociais, pessoal. @contro_out_law. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, @oluisbino, @lufatinha, @raissavepavon, @oluisbino e @antony.adv. Curte esse episódio, compartilhe, deixe seus comentários. A gente está à disposição para responder vocês no que vocês quiserem. Esse aqui é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Lá no Instagram, @anad_Brasil ou anad.org para você poder conhecer o site e já ficar por dentro das principais discussões do direito digital disponíveis hoje. E um beijo pro nosso presidente da ANAD, Dr. Ricardo Cajazeira, e o nosso vice-presidente da ANAD, Dr. Marcelo Fonseca, que nesta semana lançou o seu novo livro. Parabéns, Marcelo. Estou esperando minha dedicatória e meu livro autografado. A gente, inclusive, tem que convidar o Ricardo aqui pro podcast, que a gente não convidou ele até hoje, hein? Já fica aí. Já fica o convite. Vamos ver se o Ricardo tá ouvindo. E aí, pessoal? Para vocês, o que... Tirando o ano da IA, né? Mas o que vocês acham que foi, talvez, o ponto nevrálgico desse ano de 2025? Vai, Bino, fala. 2025... Não, 2025 é um ano que aconteceu tanta coisa que parece que
Não parece que foi um ano. 10 anos em Parece um, que 10 em foram um. 5 anos em um, cara. Parece mesmo. Impressionante. Parece. É só, não foi Até mais. o último segundo. Não, Sim. até agora. Né? A gente viu a questão dos golpes, a gente viu, por exemplo, igual a Luísa trouxe, né, a inovação do Pix e essa acessibilidade, né, que trouxe, né, para todo mundo, para o empreendedor que está ali na rua fazendo. E agora também mais a questão de vai taxar Pix, não vai taxar Pix, aí era mentira, aí virou verdade. Então, assim, a gente cada dia que passa, muda uma situação que é assim, dá um 180, né? Ele vai de um lado para A outro. gente não morre. De tédio, Vai a de um gente lado não para o morre. outro. Então, assim, para mim, 2025, cara, foi bem pesado. Foi bem pesado mesmo, em relação a tudo, puxado, em relação às notícias, em relação à questão da própria guerra, colocaremos assim, das IAs, né, que a gente viu. Cada dia saindo uma nova e você não sabe, você começou a entender uma, aí vem uma outra, com outra funcionalidade, você, né? Então, assim, é um ano que correu bastante. Acho que esse ano ele teve um avanço muito grande, mas eu não digo nenhum avanço de maneira tecnológica em si, mas mais de ferramentas mesmo, né? E muita informação que a gente acaba, assim, ficando meio perdido na hora de Meio absorver. zonzo até, né? Na hora de absorver tanta coisa, que de manhã você acorda com uma informação e à noite vai dormir com uma outra, totalmente diferente. Com o sentimento que você nunca tá 100% informado. Nunca. Impressionante. Tem ao mesmo tempo aquele fear of missing out e ao mesmo tempo aquela vontade de ficar de fora, porque nossa muita cabeça coisa não vai ao mesmo aguentar, que é tempo. muita coisa. É. Por outro lado, essas mesmas coisas que nos deixam, às vezes, sufocadas com sua intensidade, podem ser, inclusive, as ferramentas que vão nos auxiliar a filtrar e a fazer uma curadoria dessas informações e a entendê-las melhor, né? Porque tem muita informação, notícia, aprendizado, curso, enfim, que a gente pode adquirir e transformar e modular para nossa atividade cotidiana. Então, por exemplo, você quer fazer um intensivão aí, eu quero pegar 20 horas de estudo sobre determinado tema. Você pode fazer uma curadoria no Notebook LM, por exemplo, ou no ChatGPT, ali no modo de estudo. Gemini também tem modo de estudo. O Gemini, o modo de estudo é fantástico. É o que alimenta o Note, aliás, né? E aí você pega ali toda uma gama de materiais profunda e densa sobre aquilo e pede para fazer uma curadoria para que em 20 horas, e aí você separa aí 1 hora por dia durante 20 dias, que dizem os especialistas que vão no TED Talks, que é o suficiente para você adquirir um conhecimento legal sobre determinada matéria. Você faz a curadoria daquilo, filtra e estuda o que é mais necessário. Ah, realmente gostei da matéria. Aí eu vou ler todo o material sem a curadoria. Mas a gente consegue filtrar isso e aprender. Então, assim, para quem gosta de estudar, esse foi o ano de transformações. Eu ensinei uns estagiários a usarem o Notebook LM para fazerem os mapas mentais, fazerem os cards. Que é legal o card. O notebook faz os cards para você estudar, perguntas e respostas. Então, para quem tá afim de aprender determinada matéria, as ferramentas estão sensacionais. 2025 foi um ano que a educação teve que correr atrás. A educação tradicional, ela teve que se reinventar com a tecnologia. Porque não foi só o impacto da IA, se a gente for pensar bem. A própria educação à distância. Sim. Ela passou a ser ressignificada. Você vê, proliferou-se uma quantidade absurda de cursos de pós-graduação, a ponto de o MEC, inclusive agora, já no último quadrimestre agora, soltar uma normativa para regular esses cursos à distância, que o pessoal tava criando umas pós assim de R$50 por mês. Sem critério nenhum, dizendo que não, agora vai ter que ter uma vinculação com uma instituição e vai ter que ter uma quantidade mínima X de horas presenciais, etc e tal. Ou seja, moralizando um pouco, né? Porque com a facilidade que a tecnologia trouxe, também veio um pouco a precarização. Sim.
E a gente sente isso um pouco. Precarização e banalização, a gente tem visto muito. Eu complementando o que a Luísa pontuou, a que ela estava falando, eu estava pensando, 2025 trouxe para nós, em geral, não só operadores do direito e da área do direito digital, essa dinâmica de inovação, não no sentido de novos produtos ou de novas coisas que precisam ser colocadas em circulação, mas no sentido pessoal mesmo. Então, assim, a gente precisa se reinventar a todo momento. Isso pode ser um pouco cansativo, né? Porque a gente fica, meu Deus, preciso me reinventar, mas para que lado que eu preciso correr? Porque tem tanta opção para qual lado. Mas no sentido de quebrar alguns padrões e aceitar novas formas de estar em sociedade mesmo, né? E entendendo que eu preciso... Não é mais aquela história, mas antigamente eu fazia dessa forma. Mas o meu avô fazia dessa forma. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais raro. O meu pai fazia dessa forma. Isso não faz mais sentido. A gente precisa assim, se semana reinventar. passada eu fazia de tal forma. Exatamente. Ontem eu fiz desse jeito, hoje eu fiz... Cara, mas Então, eu assim, acho que depende da área, sabia? Porque na nossa, por exemplo, isso não vai fazer o menor sentido e, na verdade, chega até a ser piegas e ultrapassado. Agora, quando você fala de artesanato, Isso aí já fica... comida, aquela coisa... De vai memória ser mais afetiva. memória afetiva, vai ser mais valorizado ainda. Aquilo que, né, tem Aquilo que é tradição. 100% humano mesmo. As Você vê que humanas- tudo é as humanas- dualidade, né? A Tem uma dualidade das coisas, né? Isso. As humanas, elas vão ter ali uma âncora, né, na questão do humanismo, do homem no centro de tudo. Mas biológicas, exatas e sociais aplicadas, essas Correria. vão ter que dar uma evoluída. A gente E viu, por sabe, exemplo, pode- a própria medicina, pô. evoluiu esse ano- bastante. Esse ano foi anunciado que a China abriria um hospital com departamento de diagnóstico 100% operado por IA. Agora, no segundo semestre, eles falaram que eles vão começar a colocar quiosques em shopping centers, em que o sujeito vai lá, leva todos os exames, o próprio quiosque já vai fazer um monte de exame físico, já vai dar o diagnóstico e no quiosque já te fornece o medicamento. Olha só. Isso eu na vi um China. quiosque de consulta aqui no nosso país, Campo Grande. Aqui no nosso país. Que é muito avançado. Eu vi num determinado hospital aqui da capital. Porque a gente mora numa capital, gente, mas é uma capital eminentemente rural, né? Cara, é uma capital com- maravilhosa, é uma capital mas- com cara de cidade interior, eu amo. E vi um quiosque desse, de telemedicina. É legal. Então, Muito legal. Outro ponto, não sei, ao mesmo tempo em que o número de pós-graduações lato sensu aumentaram, não que necessariamente sejam mas cursos, vamos colocar, cursos, justamente por esse novo cenário de, meu Deus, surgiu o ChatGPT, vamos fazer um curso de elaboração de prompt. Foi o que mais aconteceu logo em seguida. Aí, elaboração de prompt não era mais o foco. Vamos fazer agentes de IA. Aí as coisas vão mudou. mudando muito, vão mudando. E talvez em todas as áreas, porque começaram a aparecer cursos de inteligência artificial para todas as áreas, né? Então, IA para advogados, IA para médicos, IA para... Enfim, para as pessoas começarem essa dinâmica. Mas, em contrapartida, e aí talvez o Chaya vai saber me falar melhor, não aumentaram muito os números de pós-graduação estrito sensu, Não. que é o mestrado e doutorado. Ou seja, a leitura que eu faço está-se em busca de um conhecimento imediato, porque é necessário também, né? Sim. Tem isso, imediato e prático. Mas, em contrapartida, a gente não está fazendo estudos muito profundos, que é o que se faria no mestrado e muito mais no doutorado. é o reflexo de como a própria humanidade anda caminhando, né? Não Isso. só É. o mercado anda exigindo das pessoas, mas o que as pessoas andam externalizando que elas conseguem. Ó, a Isso. gente consegue algo superficial. E até mesmo porque, às vezes, por exemplo, não sei se talvez a estrutura de um mestrado e doutorado comporte a dinâmica de alteração, por exemplo, da tecnologia. Bem Você vai mais- fazer uma tese de doutorado em 4 anos, o que você estava pesquisando no começo já mudou no final. Mas eu posso fazer um paralelo com uma situação bem curiosa com relação a isso que você está falando? Aqui no Brasil existem requisitos bem rigorosos para abertura de cursos stricto sensu, mestrado, doutorado. Fora do Brasil não é tão rigoroso assim. E tem a mesma validade. Eu e a Luísa, a gente acabou de concluir um mestrado na Universidade de Reggio Calabria, na Itália, que a gente cursou 100% online. Foi. E o mestrado, ele é reconhecido aqui no Brasil. Então, assim, mesmo alguns programas de mestrado já estão abraçando um pouco
muito por conta da pandemia. A pandemia empurrou o Não, a pessoal. pandemia foi, A Pandemia 100%. empurrou o pessoal pro digital à força. Não, Sim. e professores, não só da Itália, né? Professor da Itália, todo de lugar, né? Portugal, Pô, da Itália, Inglaterra, até Chile. do Brasil. Uhum. E Isso é muito Da legal. Cracóvia. com possibilidade de a gente apresentar trabalhos Polônia aqui. Olha que coisa bonita. Assim, nós brasileiros aqui, da nossa casa, fazendo um mestrado, legal. alcançando professores de ponta da Europa toda e de fora da Europa também. Sim. Uhum. E ainda apresentando nossos trabalhos que fazem parte do mestrado, apresentar trabalhos em congressos mundo afora. Onde que eu imaginar que eu, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ia apresentar um trabalho de mestrado na Polônia, sabe? Coisas que a tecnologia nos proporciona. Permite. Isso, lado bom. Quem deu esse pontapé foi a pandemia. A pandemia acelerou um processo que era para 10 anos. Acelerou em 2 anos, no máximo. Algumas coisas deram certo, outras deram errado. tá voltando. Exato. Eu, por exemplo, eu sou muito a favor da educação à distância. Eu sou muito a favor da... Por quê? Porque não é toda cidade que tem acesso a uma universidade. Não é toda cidade que tem acesso a uma faculdade. Não é toda cidade naqueles rincões mais isolados do Brasil que tem acesso a uma boa escola. Sim. Aí, poxa, você dá oportunidade para essa pessoa que está num rincão isolado de poder fazer um curso, etc., eu acho sensacional. E isso tudo traz uma cadeia de efeitos em cascata, porque para eu poder promover educação à distância, eu tenho que promover conectividade. Tem que ter suprimento. Eu tenho que aumentar a área de cobertura. Você vê, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios de 2017 falava que o Brasil tinha 78, 79% de cobertura de internet. Uhum. A última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que foi de 2021 ou de 2022, já estava batendo 97%. Muito por conta daquele convênio com a Starlink, etc e tal, internet via satélite. Então a gente está quase lá. E aí fala assim, mas é importante a cobertura de internet? Claro que é. É um dos objetivos do Marco Civil no artigo 4º. Mas só a cobertura não adianta para esse ponto que você está falando. Sim, Precisa mas do... é um passo. É o primeiro passo. É o Não, primeiro passo, mas é o equipamento. Sim, o Isso, hardware. é a É o acessibilidade, hardware. né? Esse Porque é o não primeiro adianta, não passo. adianta eu falar de letramento digital, Não adianta ter a educação à rede, não ter o- distância, Aham. governança de web, se eu não tiver o acesso. básico. É, o o básico. Tem que ter o acesso. acesso. Bem por isso a Organização das Nações Unidas já estabeleceu como direito fundamental Direito para os humano. seres humanos, é um direito humano, o Aham, acesso à acesso. internet. E olha como é curioso, né? É que para nós é meio fora da nossa realidade, mas há mais de uma década, olha eu entregando minha idade, eu advoguei para uma certa concessionária de serviços públicos, ela, enfim, implantava ferrovias e levava o trem para lugares bem distantes aí do, Foi do bem Brasil. mais que uma década. Foi mais de uma década. Trem? Trem, era Trem? trem. E aí a gente fazia reuniões. Foi no governo Sarney. Não. Não foi, não. E aí a gente fazia reuniões nessas cidadezinhas distantes. E assim, o que vocês querem da concessionária? Porque a gente vai chegar com o trem, vai mudar totalmente a dinâmica da vida de vocês. Porque a gente não vai só trazer prosperidade, acaba trazendo problemas também. Vai implantar uma empresa com 2.000 homens trabalhando lá. Você precisa de muita... Você Precisa de muita abrir coisa. uma escola a mais, você precisa de um hospital a mais, você precisa, inclusive, de prostíbulos a mais, porque há estudos que se você não Sim. colocar Que é a primeira prostíbulos, você aumenta vai aumentar a crime. violência doméstica e criminalidade. Então, é toda uma gama de consequências, né, que vem junto. Aí a gente senta para ouvir a população e sabe o que a população pedia? Vocês podiam trazer internet para nós. Gente, eu achava aquilo... E para nós era, assim... Tão natural, né? Tão básico do nosso cotidiano. E aí a população pedindo para trazer internet. Ou, quando já tinha internet, uma internet de qualidade. Porque eles não tinham Sim. É. o básico. Rede, Inclusive, o pô. primeiro data center do Brasil, né? 2025, eu ia falar isso. Maceió. 2025 foi um ano bem importante para o Brasil nesse aspecto, porque o Brasil está entrando no mapa dos data centers. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O Brasil ele nunca teve servidores. Ele sempre teve espelho de servidor. Ele nunca teve um data center. O primeiro está sendo instalado agora em 2025, com previsão de ampliarem agora em 2026. Isso é importantíssimo, até do ponto de vista da proteção de dados, porque quer queira, quer não, a gente aplica hoje a LGPD contra empresas que estão coletando os dados aqui, mas estão fazendo Coletando lá tratamento lá fora. E aí a gente não tem controle sobre como é feito esse tratamento. Não. Pra gente, isso foi um ponto em 2025 que eu acho que foi... Só que era um beco sem saída, não tinha como ser de outra forma. Exatamente. O Eu direito tentando correr atrás
das coisas que estão avançando muito mais rápido do que a gente consegue. E a gente tem isso, Ponderar. todo dia é isso, né? A gente tem avanços ocorrendo no nosso dia a dia muito mais do que a gente tem até conseguido absorver. Tecnologicamente falando, ferramentas novas, informações novas, o próprio... A gente citou agora o Marco Civil da Internet, também foi um ponto, assim... Aí eu já acho que foi até um pouco de retrocesso, né? Em relação ao artigo 19, a gente já comentou aqui também esse ano. Então, assim, ainda que a gente tenha todos esses avanços, e avanços principalmente no meio tecnológico, ele é muito bom para trazer investimento, certo? Então, quanto mais avanço tecnológico e melhorar esse arcabouço tecnológico da região, a gente traz também investimento. Só que, de outro lado, eu também preciso, para manter o investimento e para fixar as empresas aqui, que vão gerar empregos e avanços, eu também tenho que ter segurança jurídica, né? Criar um ambiente que não seja hostil, né? Que não seja hostil, que o cara possa falar assim, não, eu vou conseguir investir ali no Brasil, porque o Brasil tem um data center agora, o Brasil tá aumentando a sua Faz tecnologia, investimento. tá trazendo, vou investir ali. Só que, de outro lado, eu tenho um país que não tem uma segurança jurídica, entendeu? Então, eu tô construindo um prédio num morro de areia. É muito arriscado. Para dar um exemplo dessa Tem nem questão segurança, né? para dar um exemplo dessa questão da insegurança jurídica, que foi um fato que aconteceu agora em 2025 bem marcante, foi toda a briga que começou em 2024 entre o X e o STF. Que foi horrorosa. Sim. Juridicamente falando. Exatamente, juridicamente falando, foi terrível e os impactos foram sentidos por todos. Tanto que nesse ano de 2025, por exemplo, nós vimos empresas encerrando as operações no Brasil, como foi o caso do Rumble. O Rumble simplesmente chegou e falou: ó, estamos recebendo ordens ilegais, nós não vamos cumprir essas ordens, então preferimos encerrar as operações e acabou, e encerrou. Não dá para acessar mais o Rumble no Brasil. Tivemos a questão do bloqueio do X, que teve toda uma polêmica, inclusive, que os valores das multas foram confiscados de contas da Starlink, que era uma empresa da SpaceX, que não tinha nada a ver com o X. Então a gente viu esse ano ser um ano de forte judicialização das redes. Muito. A gente nunca viu tantas ações do judiciário contra provedores de aplicação, algo que culminou, inclusive, no julgamento do artigo 19 do Marco Civil. Que, para quem não sabe, o artigo 19 não foi declarado inconstitucional. Houve declaração de constitucionalidade parcial. O que foi feito é que pegaram a exceção do artigo 21, que falava da possibilidade da exclusão de conteúdos de sexo e nudez sem o consentimento dos participantes, que nesse tipo de situação não precisa de ordem judicial, e ampliaram as hipóteses para outras situações. Discurso de ódio, racismo, crimes hediondos, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Fizeram uma lista bem longa lá. Quem ficou de fora foram os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses aí continua valendo a regra antiga, ainda tem que ter ordem judicial. Mas o julgamento do Marco Civil foi um julgamento que parou a comunidade jurídica, né? Muita gente parou para acompanhar os votos, para assistir ao vivo, para ver como é que cada um estava se manifestando ali. E preciso deixar registrado que, para mim, foram 3 votos pela constitucionalidade total. Os outros 8 foram ou pela inconstitucionalidade total ou pela constitucionalidade parcial. Quem votou ali pela manutenção foi se não me falha a memória, foi o Cássio Nunes Marques, que foi o último voto também, que ninguém nem prestou atenção. Foi o André Mendonça. O André Mendonça deu um voto sensacional. Espetacular. Mas espetacular. Quem estuda Marco Civil tem que ler esse voto. O terceiro voto eu não lembro. Foi do Fux? Acho que foi o Fux. Se eu não me engano, foi o Fux que também votou pela... Foi o Fux, se não me falha a memória, que votou pela constitucionalidade. Manutenção, Cara, o voto do Barroso não foi um voto ruim. O voto do Barroso, que foi um voto pela constitucionalidade parcial, foi um voto bem equilibrado, ao meu ver. O voto do Gilmar Mendes me surpreendeu, porque foi o voto do Gilmar Mendes, inclusive, que estabeleceu os critérios para ampliar a exceção do 21. Agora, tem voto ali que, cara, não dá para ler. É chato falar isso, desculpa. O voto do ministro Dias Toffoli
Ele comparou a internet a ferrovias. Aham. Ele comparou a internet a Tá ferrovia. dizendo que a Luísa trouxe, né? A Luísa levou a internet por meio de ferrovias. Não, ele falou assim, é porque se O cara Falou retrocedeu. assim, O cara é porque quer se o retroceder. trem descarrilhar, a responsabilidade é da empresa ferroviária. Com a internet tem que ser igual. Não, não tem que ser igual. Quer fazer um paralelo? Faz um paralelo, então, com uma editoria de um jornal. Quando no jornal você tem um articulista de opinião. E o jornal fala, a opinião do articulista não reflete a opinião do órgão. Responde o articulista, não responde o jornal. Com a internet é a mesma coisa. Você fez uma postagem na rede social, responde o usuário, não responde a rede. Só que agora, pela mudança de posicionamento, passa a responder a rede social. E o ECA Digital, ele já trouxe um dispositivo que bate de frente com o artigo 19 para trazer dentro do corpo da lei esse pensamento de dever de cuidado, de que a empresa é responsável e que ela vai responder e ponto final. E, assim, eu vou só finalizar aqui a minha fala sobre isso, porque eu vou precisar sair, como o Chaya disse. A gente tá numa sexta-feira e tem bastante compromisso. Mas, enfim, eu acho que, assim, a questão, principalmente em relação ao marco civil da internet, e, de fato, a gente precisa ter uma segurança jurídica muito maior. E hoje, pelo menos, principalmente, em todas as falas ali, principalmente ali do Toffoli, outros demais ministros que também votaram pela inconstitucionalidade ou parcial, eu via muita coisa pessoal e pouca jurídica, Sim. tá? Eu via muita situação pessoal e pouco jurídico. Então, eu acho que até mesmo o próprio judiciário como um todo, e eu não estou falando nem somente do STF, mas para baixo também, a gente tem situações absurdas acontecendo num juizado especial, mas o exemplo ele vem de cima. Então, o judiciário precisa também dar um passo atrás e voltar a pensar como judiciário, como um setor jurídico e não como um setor pessoal. A pessoa não pode entrar no Instagram e falar assim, eu não gosto desse tipo de piada dessa página. Se entrar alguma ação com esse conteúdo aqui, eu vou pesar a mão. Porque não é essa a intenção. O judiciário ele tem que voltar a ser cego, né? A não ver a capa do processo. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Porque a empresa que vai tentar vir para cá, ela vai pensar 2 vezes antes de investir o dinheiro aqui, por conta disso. Fora os impactos na prática, né? Porque você tira do judiciário o poder de decisão sobre o conteúdo que vai ser excluído ou não, mas você jogou para o judiciário agora... Não, você jogou a responsabilidade para a empresa, você deu poder de polícia para ela. Mas você joga para o judiciário agora a responsabilidade da recuperação do conteúdo que vai ser excluído pela empresa. Quer dizer, o judiciário fala para o Facebook, você tem que excluir, senão você é responsável. E o mesmo judiciário agora vai ter que julgar a exclusão feita pelo Facebook para ver se vai manter Então, a exclusão O que ou não. foi feito foi só beneficiar as plataformas. O que você cria um Exato. ambiente de muito... Só que aí desfavorece o usuário, né? Porque você cria aquele ambiente Você não tem uma autorregulação nem minha, eu tenho um ambiente de censura prévia total, Mas né? você tem, Desfavorece você tem a o efeito humanidade pra inibidor, favorecer fica o todo mundo Exato. com medo de Todo mundo postar. com medo de postar qualquer coisa. E aí depois eu não sei se, eu postei isso aqui, teve a censura, entrei com a ação, recuperei. Mas depois eu posto de novo, censura de novo. Então, assim, olha a segurança que vai girando. Então é isso, eu acho que, pra mim, assim, eu vou deixar esse ponto pra vocês aqui, vou embora, correndo. Deixa essa bomba. Vou deixar tchau. essa bomba pra vocês sobre a STF, Marco Civil da Internet. Foi um ponto tenso mesmo. E foi um período assim, bem tenso. Eu acho que a gente tem que recuperar isso, até porque o Marco Civil, para mim, todas as aulas que eu fiz sobre direito digital, principalmente, eu sempre elogiei muito a construção do Marco Civil da Internet. Foi uma lei extremamente conversada com todos os setores, pensada, bem redigida, e não foi feita a toque de caixa. Demorou anos para que ela pudesse, de fato, começar a valer. Então, eu acredito que a gente simplesmente fala assim, não é mais assim. a E forma uma que lei sempre do governo funcionou. da Dilma, hein? A gente sabe reconhecer quando uma lei é boa, pô. E aí a gente teve toda essa situação que aconteceu. Então, eu acredito que, para mim, esse é um ponto chave, até pela minha atuação também, né? Então, traz essa insegurança política, jurídica. Imagina como vai funcionar agora nas eleições do ano que vem, né? Com essa regra. Sim, vai ser. Então é isso, pessoal. Vou deixar para vocês aqui essa situação. Um Feliz Natal a todos. Se virem. Deus abençoe vocês. Ano que Amém. vem estaremos juntos Com novamente. certeza. O Bino tá saindo, mas a gente continua, porque a gente ainda Fica aí, tem... galera. A gente ainda tem assuntos para discutir aqui com relação... Olha lá, entrou na frente da Obrigada. câmera, hein?
A gente ainda tem assuntos para discutir com relação Você viu que eu mandei ao pra ano de vocês 2025. meia hora atrás? Que o notariado brasileiro vai Isso. agora contar com o E-Note Provas. A gente aqui vive falando bem do Verifact, Do Verifact. né? Que todos aqui usam Verifact, mas tem outras ferramentas similares, mas a gente acaba usando na prática o Verifact, porque a gente gosta de como ele funciona. Aí agora o notariado brasileiro vai contar com uma ferramenta dele. Eles querem assegurar que conteúdos digitais recebam o mesmo tratamento técnico jurídico do que os documentos físicos, né? Cara, isso é importante porque o processo é digital já há muitos anos. A lei é a 11.419 de 2006. Só que o processo digital veio antes disso. A gente tem processo digital, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, desde 2001. Então, assim, a gente está trabalhando com documentos digitais e digitalizados há muito tempo. Só que a gente só foi começar a ter uma preocupação de fato com documentos digitalmente manipulados, o quê? Há uns 3, 4 anos? É muito recente. E aí o pessoal fala assim, mas pode usar ata notarial porque a ata notarial resolve... Não, cara, porque hoje você tem inteligências artificiais que são capazes de simular voz, construir chats, fotos... Aí eu pego esse material que foi criado por inteligência artificial, levo num cartório, vai lá o funcionário, redige uma ata notarial ideologicamente falsa, porque eu enganei o cara, eu menti pro cara, olha aqui a foto da minha mulher me traindo com o meu vizinho aqui, é uma imagem que foi gerada por IA. Ele aí vai o cara vai colocar lá, em ato que ele está vendo. ele vai colocar na ato que ele tá vendo, veio aqui no dia tal, fulano de tal, me mostrou uma foto da esposa dele com o vizinho dele. Quer dizer, um documento legalmente verdadeiro com uma informação falsa. Ele não tem a possibilidade de analisar aquilo, O conteúdo. ver Exato, isso, se é real, se não é real. Exato, ele não viu os metadados daquela imagem. Tem a forma, mas não tem o conteúdo. Isso. E isso é difícil de explicar pro leigo, né? O que é... Exatamente, porque O aquela que história... ele tem é a fé pública dele. Qualquer prova digital ou digitalizada pode ser manipulada digitalmente. A verdade é essa. Sim. Esse é o ponto. Até criada. Essas ferramentas de autenticação estão criando essa agora, do notariado, mas a gente sempre usou Verifact, sempre indicou Verifact, inclusive... E é muito boa. Abração para Regina Couto, amiga do Regina. podcast. Gente, a Verifact ela é uma ferramenta que ela faz a autenticação como? A partir dos metadados com uma tecnologia similar à da blockchain. Ou seja, ela comprova que aquele documento é verdadeiro a partir dos Não foi metadados do manipulado. arquivo. Não tem como ele ser manipulado, não tem como você trazer algo manipulado ali. Tem tribunal que já não aceita mais print há muito tempo. Isso foi outra coisa que também, Graças a Deus. em 2025, se consolidou, graças a Deus, como disse a Raíssa. Print já não é mais prova. Não. gente. Acabou. Se em 2024 ainda se discutia, em 2025 já não se discute mais. 26, Acabou muito print. menos. Acabou print no processo, gente. Print é pra fofoca. Só. É. E pelo amor provar de Deus, fofoca olha lá o que vocês estão internamente. pintando, hein? E Não, mas eu... Não, pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. Que eu ia nesse cenário todo que a gente colocou, o que me chama bastante atenção e chamou durante todo o ano de 2025 é que, de fato, todas essas mudanças, digamos, comportamentais, sociais, que não foram só no Brasil, né? No mundo inteiro, isso trouxe a comprovação de que, de fato, as empresas de tecnologia têm um grande poder, né? E esse poder de decisão, de informação, de manipulação de informação, o viés ruim, e grande poder financeiro, porque elas acabaram dominando todas as atividades da humanidade, a gente pode falar dessa forma. Elas estão presentes em todas as atividades que o ser humano pode fazer. Desde da colheita lá até a atividade intelectual. Quero até pegar um gancho com isso que você está falando, porque 2025 também tivemos um episódio que, na minha opinião, foi um dos mais graves. E que também demonstra bem essa questão do domínio que você está falando. Sim. Que foi a proliferação das bets e das apostas online. Das bets e apostas online. E quando eu falo de domínio, ó, tô aqui com a camisa do Flamengo. Que domina. Obrigado, domina no futebol, tá? Enfim. Sextupla Fecha coroa, parênteses. enfim. Mas por que eu tô fazendo esse exemplo? Cara, hoje os principais times têm como patrocinador master casas de aposta. O campeonato brasileiro se chama Brasileirão Betano. É uma empresa de aposta. Você assiste o jogo, só tem propaganda de aposta. Você vê umas 4, 5 casas de aposta diferentes.
E o negócio se tornou um problema de saúde pública. A gente Não conversou... é saúde pública. A gente Matheus conversou com o Casker. Matheus Casker. Cara, é um problema de saúde pública Não é só um problema gravíssimo. jurídico, Não. é um problema de saúde pública. Não, novas doenças foram classificadas. Por conta Isso é desse fato, vício. Por causa desse vício. E de tantos outros também, né? A gente teve novas classificações de doenças em razão do meio ambiente digital. Isso é real. Então, esse ponto de dominação das empresas de tecnologia, que tem um lado bom, mas então é um fato, o que aconteceu muito mais plausível em 2025, muito embora isso já viesse de muitos anos, e trouxe uma grande confusão para o direito. Tanto é que, olhando para um viés, digamos assim, neutro, e muito anterior à própria decisão e atuação do judiciário, mas você percebe que o judiciário e o legislativo ficaram perdidos. Então, como que eu vou regular esse novo contexto sem, de fato, perder o meu poder enquanto Estado? Porque eu sou Estado, eu não posso enfraquecer o meu poder. Eu preciso regular essas relações sociais que se colocam aqui, que estão me dando muito problema, né? E estão me dando muito gasto, inclusive, saúde pública é um gasto, né? Lazer é um gasto. E olha que bizarro. Então- O governo liberou, aí depois já foi fazer CPI para discutir os impactos negativos. Aí já começou a estudar a possibilidade de restringir. Aí diz que já vai lançar uma bet da Caixa Econômica agora. É assim. É né? assim. E agora- Não posso pôr a mão, vou lançar Vou uma lançar do o meu. governo. E agora, no final do ano... Esse é o movimento do ato anotativo. E agora, no final do ano, lançaram uma plataforma no gov.br que é a da autoexclusão automática. Que você cadastra o seu CPF, tipo, o seu CPF não pode ser usado em nenhuma plataforma de aposta. Então, assim, eles criam o problema e depois constroem a solução. Depois, aí você percebe essa dinâmica de tô perdido, porque eu quero arrecadar, aí eu abro muito, me dá muito problema, aí eu tento puxar de volta, aí eu puxo de volta, eu não sei como puxar de Cara, volta, porque não dá. comprometeu 20% do orçamento livre das famílias. O Matheus, ele citou um exemplo Não, no tem episódio... gente que perdeu tudo, lembra? O Matheus, ele Que ele citou um falou, exemplo no é. episódio dele que eu assustei, cara. Que ele falou assim, de um funcionário da prefeitura que ficava acordado até as 4 da manhã esperando o salário cair. Às 9 da manhã ele já tinha gasto tudo. É uma... E você vê que não tem casta social, né? Tá em todo. Não. É dinâmica de comportamento humano mesmo. Funcionário de tribunal que vendia dados sigilosos para o crime organizado em troca de 100, 200 reais para poder jogar em aposta. Quer Uma dizer, loucura. loucura. Pra pensar, uma loucura. Eu acho que foi um dos pontos baixos de 2025, foi a liberação dessas plataformas, porque num país sem letramento digital, cara, é receita pro desastre. Não, sem letramento em geral. Existe uma grande dificuldade... Dificuldade não, um grande vácuo de educação básica. As pessoas não... Existem muitas pessoas ainda sem educação básica. Porque vai explicar para essas pessoas que o lucro dessa plataforma tá com a derrota delas. Não, fora que o Que elas Brasil... são desenhadas para perder. Fora que o Brasil tem algo que é estudado, inclusive academicamente, que é o chamado jeitinho brasileiro. Sim. Então, o jeitinho brasileiro, ele involuntariamente, digamos assim, ou... Não sei qual que seria a palavra mais adequada para eu falar, mas assim, o indivíduo Atavicamente? tende a, ele tende, principalmente o indivíduo com isso, Inequivocamente, com baixa instrução, ele tende a, puxa, você tá falando que eu vou ganhar R$1.000 se eu depositar 2? Trabalha com a esperança do ser humano. Trabalha com isso é essa... maldade. Isso é maldade. Isso é maldade. pura. Porque isso é nosso. Tanto é que eu não sei se outros países têm um problema igual esse. Nós somos o país que mais tem acesso, que mais acessa a rede social, né? Que mais usamos o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp não é tão comum fora do Brasil como é muito aqui. famoso no Brasil e na Índia. Então, assim, e você percebe que são países que talvez tenham algumas semelhanças de contexto, de algumas deficiências. Até de contrastes, né? Isso, de grandes contrastes. Apesar que a Índia é infinitamente maior, mas assim, existem digamos assim, esses problemas básicos, às vezes eles se repetem. Então, esses dois pontos que me chamaram muita atenção também em 2025, essa dominação das empresas de tecnologia, que tem um lado muito bom, e, enfim, fazer o quê? É dessa forma e não tem nem por que se voltar, o caminho é só para frente. E também essa questão de o judiciário, o executivo e o legislativo ficaram perdidos. Né? Ficaram perdidos e acabaram tendo essa dinâmica de errar muito.
afrouxar muito de um lado, depois tentar pegar de outro, aí fica aquele rolo, aí entra a dinâmica de poder, dinheiro, todas essas questões que são subjacentes política, e a gente tem esse bolo, essa farofa toda, que acaba ficando cada vez mais confuso. Não só para o operador do direito, mas para quem é o principal afetado, que é o cidadão, é o indivíduo. Sim. É. Outro ponto, não sei se vocês viram, sujeito a alterações regulatórias no ano que vem, mas Coursera e Udemy se juntaram. Coursera e Udemy se juntaram? Sério? Se juntaram, vão fazer Não uma sabia coisa dessa. Também não. fabulosa. Vi hoje de manhã, eu acho que é uma notícia fresquinha aqui que a gente traz para... Nossa, a gente é muito atualizado, galera. E assim, pós-pandemia teve até uma queda, né, nas ações de ambas, mas tem uma perspectiva muito boa para o mercado, porque uma, que acho que a Coursera tem parceria com várias universidades do mundo, e a outra com produtores e professores independentes de cursos, né? E existe um filão muito bom, que já está sendo explorado e continuará sendo explorado, que é o treinamento de pessoas para o mercado, uma necessidade básica do mercado de atualização em ciência de dados e em inteligência artificial. Com certeza. Então, vamos ver se realmente for aprovado aí pelas agências reguladoras competentes, isso vai virar uma máquina. Cara, eu acho E disciplinas que... Acho que hoje não estuda quem não quer, cara. não, inclusive, eu acho isso incrível. Só para eu não esquecer, essas disciplinas, inclusive, já fazem parte das grades dos cursos de direito. Já. Então, assim, talvez seja um filão que tenha um prazo limitado também. Sim. É um filão, tipo, aproveita agora, que não vai... ele não vai... Eles vão ter que diversificar, né? Direito digital ou direito informático já é disciplina obrigatória nos cursos de direito há algum tempo já. Não, análise de dados, inteligência artificial... Já está sendo incluído. E treinamento em ferramentas de IA, que eram matérias optativas, ou que as pessoas tinham que buscar cursos fora. Alguns cursos de direito no Brasil já Tem oferecem universidade que eu dou aula que já vai colocar essas disciplinas. Ou como disciplina optativa. Não, mas vai entrar como obrigatória. Como obrigatória. Essa que eu vi como obrigatória também. Então assim, a gente tem o lado ruim que acaba fazendo parte da história da humanidade, né? O que envolve poder, ganância, jogos de poder, teoria dos jogos e tudo aquilo que a gente já tá careca de saber, puxa o lado ruim, mas também a gente tem um lado bom, que é o acesso ao conhecimento e a possibilidade das pessoas se educarem, ferramentas para que as pessoas se eduquem. Lembrando que educar-se não é sinônimo de formação... ética, né? Não. Escolar. Tipo, exatamente. Estudar não é sinônimo do ensino formal, tá? Não é você pegar, porque eu tenho que pagar para ter o diploma. Cara, MIT, Harvard, um monte de universidade top disponibiliza curso gratuito. Sim. Curso grátis para você fazer. Foi uma criação, universidade e escola, né? Foi uma criação do ser humano a partir de um determinado momento que eu não vou saber qual que é. Sim. Mas, a princípio, o conhecimento ele era transmitido dessa forma. Se você quiser educação formal com diploma, tem várias opções excelentes. Agora, você é um cara que já tem a sua formação, quer continuar estudando... Cara, hoje o que mais tem... Cara, a internet é uma fonte inesgotável de lugares para você estudar. E aí, como que eu vou saber se o que eu tô estudando é válido, é correto ou não? Só estudando que você vai saber. Literalmente, só estudando. Estude cada vez mais. E aí a gente pode puxar para um ponto também de 2025, que foi a questão das fake news. Né? A discussão sobre fake news e, de fato, é preciso ter esse discernimento no meio ambiente digital para saber se o que você está lendo faz sentido ou não. Você precisa estudar. O que sempre aconteceu. Acontece que agora, no meio digital, é superlativizado e aí as fake news, elas andam como pólvora. Mas sempre a velocidade existiu. é uma característica, né? A velocidade. A notícia falsa, ela caminha 7 vezes mais rápido que a verdadeira. A gente discutiu isso há muito tempo atrás com a Thay Barbosa no podcast, quando a gente falou sobre notícia verificada. Mas olha como as coisas são cíclicas, né? É como a Luísa falou, notícia falsa sempre existiu, foi superlativizada pela internet. Aí a fake news na internet se tornou algo até banal, desde 2016, né? Quando ela se popularizou. Superlativizou-se novamente agora no ano de 2025 por conta da inteligência artificial. Os deepfakes, que agora eles estão conseguindo fazer voz, vídeo e imagem tão verossímeis, tão bem feitos, que aquela linha tênue que separa o falso do verdadeiro tá cada vez mais invisível.
E A gente sabe- tá tendo dificuldade para identificar. O Vale da Estranheza já foi superado. Não, já foi. E sabe qual é algo que me assusta digamos assim, dessa nova modulação das fake news? É que, por exemplo, eu posso fazer uma imagem falsa do Rafael Chaya na internet, fazendo algo que ele nunca faria, né? Mas é uma imagem tão real, tão igual a ele, que quem vai sofrer o dano daquilo é a pessoa física dele. Exato. Quem vai suportar esse dano é a pessoa física dele. Porque muitos vão acreditar que é você que tá ali naquela situação. Quem te conhece vai falar, poxa, isso aqui é fake news, não tem nada a ver isso. Só que milhões de outras pessoas que talvez não te conheçam tanto vão começar a falar aquilo como se aquilo fosse verdade. E o direito não consegue abarcar essa situação hoje. Porque não foi você que sofreu dano. Tá, existem formas de você... Mas assim, essa separação, ela ainda existe. Digamos assim, esse vale, ele ainda existe entre situações novas que acontecem a cada dia e situações que acabam afetando o indivíduo. O que me lembra mais um ponto que aconteceu agora em 2025 que eu quero ouvir de vocês, que eu acho que ganhou muita força em 2025. O pessoal não tá dando atenção ainda, mas tende a dar mais atenção em 2026. Que é a discussão acerca da reputação digital. Reputação, eu comecei a ver mais movimentos em 2025 sobre reputação digital do que em 2024. Cara, o que você faz hoje que caia na internet pode acabar com a sua vida. Olha o caso a dinâmica do corpo eletrônico. Olha o casal do show do Coldplay. O casal do show do Coldplay. Cara, foi mundialmente. A gente tava falando, Foi mundial. Ela falou que ela tava em processo de divórcio, eles já estavam separados, que ela errou, enfim, mas aqui a dinâmica da exposição, né? O nosso ponto é a exposição. A exposição mundial, que acabou com a carreira da mulher, talvez até do cara. E aí você olha a mudança de não paradigma, sabe. porque a gente vem de um mercado de influenciadores, em que pro influenciador, quanto mais ele aparece, melhor. Tipo a Virgínia, né, que... Meu Deus, a minha filha de 2 anos, ela bota lá na internet dela. Teve a esposa lá do Primo Rico também, que mostrou... Foi como se fosse uma novela. A Mayra Card. A filha na UTI, que chegou, acho que a falecer, se não me engano. Foi, que ele mostrou o feto. Cara, o então, feto, assim... né? Não, era o feto ainda, né? Não tinha... Eram umas coisas assim... Então, assim, a gente veio desse paradigma da exposição máxima, como sendo algo positivo, para algo do tipo, não, peraí... Tem coisas que é melhor eu me resguardar, porque pode acabar com a minha reputação. Mas sabe o que eu tô percebendo? Que tem ainda, talvez até 3 caminhos, mas 2 caminhos que eu tô percebendo, analisando ainda. Eu não sou da área do marketing digital, pelo amor de Deus. É só uma impressão pessoal de quem consome. De quem consome conteúdo da internet. De um lado, eu tenho pessoas se preservando e com medo de serem canceladas. E de outro lado, tem pessoas chutando a porta e mostrando com unhas e dentes o que pensa, porque acha que ficar neutro é ser covarde e acha que ter uma posição é o caminho do marketing de 2026. Ou seja, estou deixando bem claro a minha posição. E o marketing agora é de gente que assume sua posição online, tanto quanto fora das redes. Então, eu tô vendo essas 2 características. Tipo, fale mal, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim. E assim, gente que não trabalha com política, mas tá emitindo opiniões políticas. Trabalha com moda, mas emite posições políticas. Mas vou fazer uma outra observação complementando isso que você colocou. O que eu tenho percebido. 2020, até antes de 2025, influenciadores digitais já perceberam que... obviamente, que aquilo lá é o trabalho deles e a rede social é digamos assim, o escritório, né? Eles trabalham naquele escritório ali. Então, por exemplo, nossos maiores influenciadores, eles não mostram toda a vida deles. Tipo, eles digamos assim, roteirizam aquilo que vai ser mostrado. Porque ali é um stories, né? O stories, ele pode colocar 100 stories, mas assim, foi uma parte do dia dele. Sim. Não foi o dia... Parece que foi o dia todo. Foi uma parte do dia dele, não. Foi uma parte do que ele quis mostrar como o dia dele, que pode nem ser Aluga um real. cenário no formato de avião pra dizer que tá viajando de avião. E como ele planejou mostrar aquilo. Então, assim, e o indivíduo que tá fora ou que não tem esse conhecimento, ele pensa assim, nossa, eu também vou expor a minha vida, porque é isso que vai me dar retorno. Enquanto o indivíduo que faz isso profissionalmente já tem essa consciência de que não é assim que funciona, dessa separação. Né? Então, a gente tem essa
Sabia que eu tenho muito medo disso? A manipulação do que é real, Não, do que não manipula é. muito. A venda do que é sedutor, do que não é, sabe? É assustador isso pra É mim. assustador. E da mesma forma, a opinião. Parecer ser, né? É muito, vale mais o parecer Vale mais. ser hoje em dia do que a realidade. Tanto é Isso que triste. teve um determinado momento que grande parte dos influenciadores começaram a dizer o seguinte: a gente pode mudar de opinião a todo momento, isso faz parte, isso é natural do crescimento, porque começou-se a ter essa percepção de que talvez seja melhor eu falar o que o meu público quer ouvir, porque esse aqui é o meu trabalho, eu preciso ter renda desse trabalho. O que eu penso no particular, e isso foi algo que teve bastante exposição no período da pandemia, quando começaram a surgir vídeos aleatórios das pessoas fora do papel, e começaram a, de fato, se perceber quem eram as pessoas. Não que seja bom ou ruim a pessoa, mas era o real pensamento Fora do dela, script, que né? não condizia com aquilo que estava no script que ela mostrava na rede social. Então tem esses dois pontos, talvez nem é um ponto de opinião propriamente dito, é querer se firmar no meio ambiente social como um formador de opinião, mas um formador de opinião que me dá retorno. Não o formador da minha real opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E isso muda muito de acordo com o governo, muda muito de acordo com o mercado, com quem são os seus ouvintes, os seus seguidores. E o outro ponto é esse da separação e de... Poxa, agora me fugiu como que eu ia falar, cara, de novo. Bem, mas nesse ano de 2020, assim, só pra fazer uma atropelada rápida, uma coisa que aconteceu agora em 2025 também foi um aumento dos debates acerca da responsabilidade desses influenciadores. Sim. Até então, eles sempre Por causa agiram... disso. Exatamente, eles sempre agiram assim, tipo, eu faço, é meu personagem, ponto. Como se nada tivesse limite. né? Agora Isso. não, agora assim, não, tipo, meu amigo, você tem responsabilidade sobre o que Eu você ia faz. falar do Isso corpo é muito eletrônico. fácil, né? Sim. Do corpo eletrônico. Não, você tem uma personalidade dentro do meio ambiente digital, da internet, que precisa ser resguardada também. Inclusive, foram as discussões que começaram a surgir sobre herança digital, o que eu vou fazer com o meu perfil, com as minhas redes. A gente até teve essa discussão aqui no podcast, né? Fizemos. De herança digital. Então, tantos pontos que foram surgindo desse cenário e que ainda permanecem abertos, né? Nada ainda muito certo do que vai acontecer daqui para frente. Né? Outro ponto que foi levantado em 2025, que eu achei bem legal, eu não sou das criptos, aí você vai saber falar melhor. Mas eu vi um influenciador que eu sigo na internet falando o seguinte, que começou-se a surgir muito essa onda, não me interpretem mal de que isso é errado ou certo, mas o conservadorismo acabou tomando um papel de destaque em 2025, né? Ou até um Sim. pouco antes. Acabou tomando um papel de destaque. E aí começou Tá em crescente, né? Tá em crescente, é. E aí começou-se a falar muito de regime de bens no casamento, né? Em razão dessas discussões. E aí um determinado influenciador fez uma análise muito legal, técnica, dizendo o seguinte... que existem indivíduos que vendem esse papel porque esse papel é o papel que vende, porque é o que está em destaque, né? Então, dizendo, eu estou fazendo tudo de acordo com esta vertente, inclusive o regime de bens do meu casamento é esse, mas ele tem todo o patrimônio dele em cripto. Então, não necessariamente... A outra parte vai ter acesso à Tipo, toma aqui o metade. pendrive, agora pega aí e se vira. Não vai pegar nunca. Toma aqui, meu. Exato. E nem o judiciário tem condição de resolver isso, Não. de divisão de... Se não tiver a senha, se não tiver as palavras-chave, não tem santo no céu e na terra que acesse. Ah, gente, eu nunca E ia não, poder ter e não isso. tem como dividir também, né? É. Assim, não sei. Eu tenho vou, que anotar em vários lugares. vou fazer um pensamento bem leigo mesmo, que eu sou bem devagar, bem principiante no cripto. Não tem como você fazer partilha de cripto, tem? Na mesma proporção, por exemplo, como a gente faz de bens? Tem. Se a pessoa tiver uma carteira para onde transferir a parte das criptos. Não, Não, mas eu digo mas aí- a carteira única. Não, você por exemplo, vai eu tenho fazer uma outras carteira. carteiras. Por tem que exemplo, eu tenho partilhar uma na carteira. prática para depois partilhar no papel. Eu tenho uma carteira Isso, com. entendi, Eu tenho uma carteira com um Bitcoin. Eu vou dividir com a fulana. Vamos fazer a partilha desse Bitcoin. Ela vai ter que criar uma carteira para ela. Isso, exato. Eu vou pegar 0,5 É do isso, meu essa Bitcoin, prática. vou mandar para ela e vou ficar com 0,5 de Bitcoin. Não é ponto. assim, não é Só que para isso ela tem que saber que eu tenho uma carteira com Bitcoin e ela vai ter que provar que eu tenho acesso. Não tem a mancomunhão, entendeu? Porque se eu como bater o num pé e imóvel. disser, pois Isso. é, mas Não é eu não você só um tenho mais cartório de registro de acesso. imóveis e fazer um sim, documento Vocês são sócios. que você separa o que tá Não, porque ela é vinculada a uma pessoa só. Exatamente, ela é vinculada a uma pessoa.
Então, eu acho que fica aí o desafio para 2026. Eu achei a gente interessante esse tentar pensamento que ele fez. tentar estabelecer Mas eu uma posso- mancomunhão de cripto. Ou, às Falando vezes, em- criar uma persona, uma terceira persona, que não seja nem o Rafael, nem a esposa. Uma terceira persona que viabilize uma mancomunhão entre os dois. Não E sei. até pra gente fechar esse episódio, que já a gente já tá acabando o tempo, com relação a cripto, 2025 prometeram que seria o ano do Drex, né? Prometeram. E o Drex E não afundou. E aí, foi. Cara, eu particularmente dei graças a Deus, pra ser sincero. Quem era da área já não era muito otimista com essa visão de ano Ninguém do era, Drex, né? Não era. ninguém era, porque o negócio Foi é o meio seguinte, que um... não é uma criptomoeda, tá? Ele seria uma Central Bank Digital Currency, que é o famoso CBDC. Uhum, É uma moeda digital de banco central. uhum. E aí, Banco Central controla emissão e Banco Central controla uso. Isso não sou eu que tô falando. Faz sentido, né? Isso foi o próprio Banco Nenhum. Central que falou. O Banco Central, na época, o porta-voz do Banco Central falou assim, porque na época da pandemia, a gente poderia determinar que as pessoas usassem o dinheiro só no bairro delas. Aí teve um outro que chegou e falou assim, porque se a gente for pagar o Bolsa Família, a gente pode proibir a pessoa de comprar bens de luxo e fazer comprar só comida. Vixe. Quer dizer, eles deixaram Que bem loucura. claro que eles poderiam controlar onde você usaria o dinheiro. Uhum. E aí muita gente fala, não, mas vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. De repente chegaram e falaram assim, tá, mas o Drex não vai ter registro na blockchain. Eles Já fiquei com o pé desvirtuou atrás. totalmente a natureza. Completamente. Já é. fiquei com o pé atrás. Aí alguém levantou uma questão que eu achei muito legal. Eu falei assim, vem cá, não foi eu que falei, tá? Falaram lá e eu achei sensacional essa. O Drex é rastreável? É. Vai ter como fazer sonegação de imposto com o Drex? Não. Porque dá para rastrear o Drex 100%, né? Dá. Legal. O que vai impedir, então, a gente de fazer o rastreio do dinheiro do crime organizado? Rapaz, levantaram essa pergunta. Rapaz, afundaram o Drex. Cara, levantaram essa pergunta, levantaram essa lebre. Com o Drex vai dar, então, para eu fazer rastreio do dinheiro que é usado em lavagem de dinheiro, vai dar para fazer o rastreio do dinheiro do crime organizado, o dinheiro do tráfico. Gente, não deu 2 semanas. Gente, olha, posso Não fazer deu 2 O semanas. Drex caiu. Afundou o Drex. Acabou o Drex. Tem uma série no Disney+, que foi aquela que eu falei pra vocês, que chama O Dia do Chacal. Que o ponto central da série é um cara que criou um software que rastreava toda a sua movimentação financeira. Tipo isso. Sim. Mataram o cara. É isso. Spoiler. Mataram o Drex, mataram o cara e o spoiler. Porque assim, o pessoal do Banco Central, assim, arquivou o Drex, qual foi a justificativa? Preocupações com relação à privacidade. Mas se não ia ter registro na blockchain, filho. Vou chorar. A justificativa foi essa. Por preocupações pertinentes à privacidade, a gente não vai mais fazer o Drex, deixa quieto. Só pra gente fechar, já que a gente Acabou o tá falando Drex. de dinheiros, né? Dinheiro. Essa semana eu vi uma fala do Elon Musk dizendo o seguinte: olha, não se preocupem mais em ter a poupança de vocês, porque a renda alta universal está próxima. Viu Ele essa? É super defensor disso. Ele é super defensor disso. Então Olha. podemos usar, porque isso também foi um tema bastante colocado em 2025. O da renda universal, Da né? renda universal. Aqui no Brasil vai ser R$1.500. Salário mínimo universal. Mas é um salário mínimo universal. Só por Deus. Gente, considerações finais? Não, boas festas. Espero ansiosamente por revê-los em 2026. E eu quase chorei aqui com algumas notícias ruins, mas tem muita coisa boa vindo, Aconteceu né? muita coisa Pra boa. quem- Aconteceu muita coisa boa. Não, e a gente tem que... Vamos focar no copo meio cheio, né? Porque A gente não tem sabe do que ele ferramenta. tá meio cheio, mas ele tá meio Nem cheio. cheio de veneno. Não, vamos pensar positivo, porque eu acho que o comportamento de como a gente olha pra vida e como a gente tem expectativa, e vamos fazer a nossa parte, trabalhar, estudar e, né, focar no positivo. Foi um prazer estar com vocês em 2025, espero ansiosa por 2026. Beijos. Beijos. Meu também, um Feliz Natal. A gente volta depois do Ano Novo? Pra gente dar Ano Novo? Acho que segunda quinzena de janeiro a gente volta. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Também vamos focar no copo meio cheio, né? De Não água, no copo pelo amor de vazio, Deus. de água. Eu sempre penso que o pensamento positivo é uma porta aberta para as coisas darem certo. Se a gente já começa pensando que vai dar errado,
com certeza vai dar pelo amor errado. de Então, Deus. pensando positivamente para 2026 e que a gente tenha aí um período de descanso, exerça nosso direito à desconexão, inclusive das redes sociais um pouco, para que a gente não fique muito acelerado e dê essa desacelerada, pelo menos em uma semaninha, e volte com tudo para 2026, porque 2026 é nosso. Vai ser um grande ano com muitas novidades, viu, Vai. gente? E pra não perder essas novidades, já segue a gente. @contra_out_law no Instagram, no YouTube, no TikTok. Segue os nossos perfis nas redes sociais. @rafaelchar.dv, Anthony.dv, Lufatim, Raíssa V. Pavon e o Luiz Bino. Novidades boas, hein? Então já Muito boas. segue a gente pra não perder, pra já ficar sabendo em primeira mão, porque inclusive vai ter promoção, hein? Ui. Faremos promoções em 2026 aí para os nossos ouvintes, os nossos seguidores mais fiéis, para vocês participarem, inclusive com a possibilidade de vir gravar um episódio aqui com a gente. Boa. Então fiquem ligados aí, porque 2026 vai ser gigante. Gente, boas festas para vocês, um excelente final de ano. Fiquem com Deus. Curtam esse ano com a família de vocês e que 2026 traga muitas bênçãos a todos nós. Muito obrigado pela audiência. Fui.